de qualquer tipo de gestão financeira. Nós tínhamos o jornal como quem desenvolve, desempenha uma missão. Nós acreditávamos que nós tínhamos na mão um dever e o jornal se prestava a cumpri-lo, que era o de informar a cidade com absoluta imparcialidade, com total severidade em relação à verdade, com isenção. E nós tínhamos consciência do dever de que nós éramos formadores de opinião e por isso nós não poderíamos em nenhum momento falsear com os objetivos do jornal. O jornal foi tão claramente imparcial, foi um jornal tão duro em suas posições, foi um jornal tão intransigente em sua linha editorial, que jamais o jornal foi sequer abordado para mudar de linha por qualquer pessoa. Se nós tivéssemos que dar um testemunho sobre tentativas de corrupção, nós não teríamos com que material trabalhar, porque o jornal era até temido nessa área por ser um diário de um comportamento no qual não se poderia mexer. Nós adotamos e fomos, nesse caso, pioneiros no Brasil de um slogan que mais tarde veio servir também ao Jornal da Tarde de São Paulo, que nós dizíamos que o nosso jornal era um jornal de verdade, não era da verdade. Nós dizíamos que o Agora era um jornal de verdade, quer dizer, um jornal com absoluta intimidade com a verdade. Era o nosso compromisso. Eu sei que faz parte do modo desse programa que a Fundação Cultural de São José dos Campos desenvolve, a narrativa de episódios que possam ser tomados assim como eventualmente interessantes ou mesmo pitorescos. E eu tenho a impressão que eu não sou exatamente a pessoa que tem esse pendor de contador de histórias, como alguns amigos meus têm, com grande sensibilidade. Eu prefiro enveredar por um outro caminho. Eu gostaria de me lembrar de coisas marcantes para a cidade de São José nessa área das artes, nessa área cultural. Eu ainda sou uma pessoa com uma memória visual do episódio do primeiro grande teatro que se fez aqui em São José dos Campos, quando trouxemos o Paulo Autran com a sua peça Édipo, Rei, que impressionou profundamente a cidade. Lotou o Cine para Todos, que era então transformado num cinema. Foi um episódio absolutamente marcante para São José dos Campos e para mim, eu mesmo vendo o Paulo no palco, eu duvidava que aquilo estivesse acontecendo. E até acho que todo o movimento teatral que tem muito a ver com esse momento em São José. Da mesma forma, a música, eu tenho a impressão que deve muito à presença, pela primeira vez aqui, de uma orquestra sinfônica completa para tocar um programa que exigia grande formação orquestral, exatamente para poder chamar a atenção sobre o grupamento musical sinfônico, de que a cidade era completamente carente. Veio para cá a Filarmônica, a Orquestra Filarmônica de São Paulo, e fez um programa muito bonito, um programa de acesso fácil da plateia a ele, Romeu e Julieta, do Tchaikovsky, que eu me lembro que foi feito muito a propósito dessa ocasião. A suíte número 3 do Bach, aquela que contém aquela famosa área na quarta corda, também foi executada para que tivesse intimidade com essa peça conhecida, mas não reconhecida, não vista. E esses são episódios que eu acho fundamentais na vida de São José dos Campos, assim como a valorização do cinema de arte, que eu tenho na conta de um episódio muito importante na vida de São José. Não um cinema apenas de lazer, de entretenimento, diversão,
o cinema epidérmico, o cinema de risadas, de reações imediatas, mas o cinema de reflexão, e que foi proposto para a cidade sob forma de 2 filmes que foram trazidos para cá na época, 8 e meio do Fellini, e Um Dia, um Gato, um filme tcheco lindíssimo, que falava sobre um gato que analisava caráter. Um filme maravilhoso. Eu acho que esses episódios são marcantes na vida de São José dos Campos, se nós ajuntarmos a eles também o primeiro festival de música popular de São José dos Campos, chamado Sabiá de Ouro. Nós não quisemos sequer dar o nome de festival, nós havíamos entendido que ele devia chamar Encontro, primeiro encontro da música popular brasileira aqui em São José dos Campos, e que consagrou um nome que eu não entendo, porque não é ainda um nome nacional em termos de letra para música, e de seu parceiro de música para as letras. Eu falo do Wagner, do Roberto Wagner, como autor das letras, e de seu parceiro J. Moraes para a música. Foram eventos importantíssimos porque foram geradores de movimentos culturais que ainda, sob forma de resistência, alguns, e sob forma de progresso, outros, subsistem na cidade a partir desses acontecimentos. É importante dizer que também há o lado negativo em tudo isso. O movimento cultural da cidade que transformou São José dos Campos numa espécie assim, mirim de Atenas da região e mesmo do Brasil. Esse movimento que subia vertiginosamente, mas sob governo, governado, administrado, um movimento que ganhava nível altíssimo a cada instante, foi de um momento para outro, foi de uma forma abrupta, foi de uma forma quase que homicida, morto por um decreto de um prefeito que veio nomeado para São José dos Campos, o senhor Sérgio Sobral de Oliveira, que entendeu que cultura era perfumaria, e o movimento cultural acabou por decreto. A cidade não deu mais amparo ao movimento cultural. Ele foi morto como num tribunal sumário e foi posto no paredão, fuzilado de uma forma fria e arbitrária, de modo que nós dormimos com um sonho lindo, em pleno andamento, e acordamos com uma realidade crudelíssima de não haver mais nada. Eu fui, na época, convidado, o único convidado da gestão do prefeito Veloso a permanecer no cargo, ampliando inclusive a minha área para educação, seria então educação e cultura, com uma missão que eu vinha receber cerca de uma semana depois, de extinguir o Conselho Municipal de Cultura. Como eu não podia matar meu próprio filho por razões de consciência, por razões de paixão, por razões de amor, eu preferi a única saída possível, eu pedi demissão. A cidade passou por uma fase de absoluto obscurantismo nesta época, onde proliferaram Vanderleias e Robertos Carlos e coisas desse nível, em substituição a todo um programa que se desenvolvia. Só mais tarde, e de forma organizada, o movimento cultural como que ressurgiu através da criação da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que foi proposta pelo ex-prefeito Hélio, mas eu ainda acho que o reinício do programa, das atividades culturais em São José dos Campos, se deu através de uma forma equivocada. Eu ainda hoje discordo da forma fundação, uma vez que a fundação, na minha opinião, nunca funcionou como fundação. Funcionou como um departamento da prefeitura, pois pressupõe-se que uma fundação esteja voltada para a captação de recursos privados para que sejam desenvolvidos programas culturais. E não me consta que a Fundação nunca tenha cumprido com esse dever. Mas deve-se louvar o trabalho da Fundação. Ela é muito melhor do que aquilo que não existia. Ela é excelentemente maior do que nada. Ela tem um papel importante.
Eu apenas acho que esse papel tinha que ser revisto e a época oportuna é agora, quando se inicia o mandato de um novo prefeito, uma prefeita. É a minha opinião. Como vive esse cidadão que se identificou como Luiz Gonzaga Guimarães Pinheiro e que hoje já não faz magistério, já não administra cultura, já não tem jornais e que é um empresário de pequeno porte, ainda que se possa até dizer que ele possa ser razoavelmente bem entendido. Eu vivo duas realidades todos os dias. Eu preciso trabalhar para que esse universo que se vê aqui em minha casa sobreexista, persista, progrida, continue sendo cada vez maior e mais acolhedor. Eu preciso de livros e eu preciso de discos. Eu preciso de literatura e eu preciso de música. E eu preciso de artes. A minha casa é um mini museu, uma pequena pinacoteca, mas é uma casa onde as paredes são adornadas com coisas inteligentes. E, na maioria dos casos, de pintores amigos meus, da época mesmo do Conselho de Cultura, que eu venho comprando e que eu não paro de comprar nunca. Sou muito bem casado. Eu acho oportuno dar esse depoimento. Eu sou casado há 20 anos, agora 21 anos, com a professora Miriam Ramos Ricci, que é uma joseense e que é uma pessoa importantíssima na minha avaliação para São José dos Campos. Ela é uma educadora, proprietária, uma das proprietárias da Escola Monteiro Lobato, uma escola que é, sem dúvida, a escola de melhor nível da cidade e que desenvolve um trabalho educacional muito importante. Isso descreve o Luiz Gonzaga satisfeito, uma pessoa satisfeita, embora eu me negue a me dizer uma pessoa feliz. Felicidade, eu acho que deve ser, como sempre foi, a minha utopia, o meu sonho. No dia que eu disser que eu estou feliz, é porque talvez eu não tenha mais nenhum plano, não tenha mais nenhum livro para escrever, não tenha mais emoções para viver. Eu sou muito satisfeito e não quero ser feliz. Eu quero procurar felicidade todo dia. Cada dia que eu amanhecer, eu estou em busca da felicidade. Por isso eu não me digo feliz. Olha, se eu fosse ainda professor, eu continuaria vivendo apaixonadamente a missão de tentar convencer os meus alunos, os jovens, a ler. Eu faria tudo o que eu pudesse para que os meus alunos continuassem lendo, como eu já fiz na minha época. Perdi quase que uma biblioteca toda, emprestada para alunos muito interessados, mas com uma memória, esquecidos da devolução. Se eu tivesse que dizer alguma coisa para a cidade atual, eu diria no sentido da esperança. Eu abro todo ano a minha agenda com a mesma frase, há muitos anos. O que move o homem é a esperança. E eu tenho esperança de que a cidade recupere o seu caráter inteligente, de que ela venha a ter novamente um movimento cultural extremamente atuante, descomplicado, uma coisa fluente, natural, uma coisa feita em nome da esperança, a esperança de que o homem desta cidade, os seus meninos, sua juventude, tenham conexão com o lado humanístico da vida, o lado como que helênico, sensível, e tenham menos preocupação, menor preocupação com soluções aritméticas do universo e do mundo. Isso não leva a nada. Qualquer idiota sabe fazer conta, qualquer maquininha substitui a cabeça, mas não há nada que substitua a sensibilidade. É preciso conduzir a criança, o estudante, o jovem e o homem de São José dos Campos
para que ele tenha afinidade com as coisas do pensamento, da reflexão. Isso é que eu acho absolutamente fundamental para um dirigente de São José dos Campos. Não é criar emprego ou criar fábrica ou trazer fábrica. Um povo educado sabe o que fazer de si próprio. Não precisa ser conduzido. Ele é absolutamente consciente do seu futuro e de sua própria vida, seus direitos e seus deveres.